Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma disciplina de. Só um minutinho, estou baixando aqui os sons dos equipamentos. Disciplina relacionada aos agravos em saúde, ao neonato e ao setor de pediatria, né? Então, a assistência ao recém-nascido, ao neonato, né? E ao setor de pediatria. De início, a gente precisa conhecer um pouco sobre as unidades de terapia intensiva, né, as famosas UTIs, quais pacientes são direcionados para essas unidades, qual a importância dessas unidades nos cuidados de saúde. Então, a gente sabe que um paciente, quando ele é transferido, né, para um leito de UTI, significa que há risco de vida para esse paciente ou algum sistema está comprometido, né? Então, funções básicas de sobrevivência humana, como problema respiratório, problema relacionado a infecções, problema relacionado à prematuridade, quando a gente fala em recém-nascidos. Então, esses pacientes, por algum problema, por algum diagnóstico, são colocados em unidade de terapia intensiva para que os cuidados mais intensos, ou seja, equipe qualificada, insumos que dê suporte para a necessidade daquele paciente, faça com que restaure a saúde ou diminua os riscos de vida para aquele paciente, né? Então, a gente vai conhecer um pouco sobre a enfermagem na terapia intensiva. Essa terapia intensiva é relacionada ao neonato e à parte pediátrica. Então, vocês vão diferenciar o termo neonatal e pediátrico. Então, a qual pessoa está relacionado o termo neonatal, né? Então, o termo neonatal a gente relaciona para crianças nascidas de 0 até 28 dias. Então, entrando nessa faixa, a gente diz que essa criança é um neonatal. De 29 dias até 14 dias, a gente diz que esse paciente é um paciente pediátrico. É importante também conhecer a estrutura e a organização da UTI neonatal e pediátrica. Lembrando que nas maternidades a gente só vai encontrar UTIs neonatal, né, e pediátricas em unidades de referência. Então, aqui na região aqui do Vale do Açu, nós temos na nossa cidade vizinha aqui, né, Mossoró, que tem uma maternidade de referência para os cuidados de neonatologia e pediatria, né. Então, temos uma unidade de terapia intensiva nas dependências da maternidade Almeida Castro. Aqui tem duas situações bem comuns na vida de uma UTI neonatal, né? O pediatra, plantonista do centro obstétrico, chega à unidade de terapia solicitando um leito, né? Solicita esse leito para quem, Ana Paula? Para o enfermeiro obstetra que está no plantão ou ao médico obstetra do plantão, né? Aqui diz que foi solicitado para um recém-nascido de 28 semanas gestacional. A gente diz que um paciente com 28 semanas é baixo peso, uma prematuridade gigantesca, os riscos de vida para essa criança, elas são aumentadas, dada as suas semanas gestacional, que são muito abaixo de 34. Então, Ana Paula, por que alguns prematuros extremos requerem mais cuidados? Crianças nascidas abaixo de 34 semanas, nós dizemos que eles são prematuros extremos, são crianças com baixo peso, são crianças com falta de desenvolvimento de alguns sistemas. Então, os sistemas, perdão, como por exemplo o sistema respiratório, ele só vai estar em melhores condições a partir de 34 semanas gestacional. Por isso que qualquer nascido abaixo dessas semanas gestacional, de 34, é taxado como uma prematuridade muito baixa, né? Após receber, né, a solicitação de um leito de UTI, a equipe, seja ela a parte médica ou a parte de enfermagem, comunica todo o restante da equipe, né, para que possa haver a preparação desse leito para a criança ou o neonato específico. Perdão, gente. Tossindo aqui, é o ventilador em cima de mim. Então, a UTI neonatal,
A gente vê aí as incubadoras, né, que são os leitos de UTI para recém-nascidos, lembrando que, dependendo da idade da criança, aqui a gente está lidando com incubadoras, então relaciona-se para crianças de menores portes, né, então, Ana Paula, crianças de 1 ano ou mais, vai ficar nessas incubadoras? Não, gente. Essas incubadoras são necessariamente para crianças com pouquíssimas idades, ou seja, neonatais, né, até 28 dias de nascido, e criança que se encaixa a partir de 29 dias, né, é a parte pediátrica, a partir de alguns meses, quando a criança fica grande o suficiente para sair dessa incubadora, já é direcionada para um berço, né, um leito berço, para poder ser dada aí continuar os cuidados, né. Então a incubadora vai ficar, caso a necessidade da criança ainda seja ficar na incubadora a partir de uma determinada idade, né, ou meses. Ana Paula, cada criança requer cuidados diferenciados, sim. A necessidade da criança é específica. Cada paciente vai ter suas necessidades e a partir dessas necessidades e avaliações é que os cuidados serão distribuídos, né, por entre a equipe, né, e essa equipe tem a função de monitorar e resguardar a vida da criança. Então, a equipe não é composta apenas por médicos e enfermeiros, nós temos aí nutricionista que ficará responsável com a dieta desses pacientes, né, desde o neonato até um paciente pediátrico e até os 14 anos. Nós temos também o fonoaudiólogo, nós temos também o fisioterapeuta. É uma equipe grande que está sempre em comunicação para trazer os cuidados os melhores cuidados possíveis para estes pacientes. Aqui é outro casozinho específico, né, onde mostra que uma criança de 6 anos, ele encontra-se no bloco cirúrgico, com a inserção de catéter de PIC, né, catéter de pressão intracraniana, após sofrer um traumatismo craniano, desencadeado por um atropelamento. A enfermeira do bloco cirúrgico entra em contato com a equipe da UTI, né, pediátrica, com a enfermeira da UTI pediátrica, solicitando leite para esse paciente. E após essa liberação do leite, a equipe de enfermagem prepara para receber a criança. Então, gente, cada setor de uma unidade hospitalar, temos equipes de enfermagem nesse setor. Ana Paula, quer dizer que um enfermeiro ele não fica de um setor para outro quando há necessidade de levar o paciente ou buscar um material, até que pode haver esse deslocamento de profissionais de enfermagem. Porém, na unidade de terapia intensiva tem a equipe formada por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. No centro cirúrgico nós temos também equipes de enfermagem lá só do centro cirúrgico. Nas enfermarias do mesmo jeito. Nos locais de pré-parto e pós-parto também temos equipe de enfermagem específica para aquele setor. Então, não há esse trânsito de profissionais de enfermagem saindo de um setor para outro. Profissionais da UTI, principalmente, porque nessa unidade nós tratamos de pacientes com agravos na saúde, muitos com imunidade baixa, então alto risco de adquirir infecções, principalmente intra-hospitalares ou infecções cruzadas, levada quase sempre por nós, profissionais de saúde, pelo péssimo hábito, alguns desses ainda têm um péssimo hábito de higiene das mãos, né? Então, quais os tipos de paciente que nós recebemos na unidade de terapia intensiva? Então, são pacientes críticos, com a estabilidade hemodinâmica em déficit, né, estabilidade das funções vitais. Então, esses pacientes estão apresentando problemas, né, na parte hemodinâmica, na parte de funções vitais. Essa instabilidade pode gerar sequelas se não for atendido para tentar minimizar os danos, né? E esses pacientes, eles entram na UTI com alto risco de mortalidade. Então, o paciente, quando adentra, né, dentro da UTI, as chances de vida dele é dada pelo grau de problema que os sistemas apresentam, né, o sistema circulatório, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestivo. Então, tudo isso precisa ser avaliado para saber as condições e as chances de vida daquele paciente, né. A monitoração, ela é contínua, a vigilância clínica também, esse paciente fica acompanhado 24 horas, recursos humanos e materiais especializados, precisa existir na unidade de terapia intensiva para que todos os cuidados sejam dados na hora certa, na necessidade que o paciente precisa, né,
suporte e tratamento intensivo. Então, lembre-se sempre, paciente transferido para a unidade de terapia intensiva são pacientes com grandes agravos em saúde e com grandes riscos de morte, né? A gente diz que as possibilidades de recuperação, ela acontece de acordo com o grau, a gravidade que o paciente apresenta na hora que adentra a unidade de terapia intensiva, né? E as condições que aquela unidade vai ter para o caso do paciente. Então, em se tratando de neonatologia e pediatria, a gente sabe que existem grandes problemas hoje, pelo menos em questão de saúde pública, com o nascimento de crianças prematuras. Então, quanto mais prematura esta criança nasce, mais risco de vida ela tem, muito mais meses ela vai precisar ficar em ambiente intra-hospitalar para tratar uns problemas de saúde que porventura ela já nasce ou que ela adquira ao nascer, né? Então, crianças de baixo peso, elas aumentam, intensificam ainda mais os riscos de vida, então as chances de sobrevivência de um recém-nascido prematuro, baixo peso, ele tende sempre a baixar, a taxa de mortalidade é sempre muito alta em crianças menores, nascidas com menos de 34 semanas gestacional. Essa resolução, né, número 7, de 24 de fevereiro de 2010, é ela que classifica, né, os tipos de UTI. Trouxe mais essa informação aí a título de estudo, para quem vai para concurso é importante saber, geralmente se pede algumas resoluções do tipo para concurso, né, em questão de prova eu não vou pedir isso a vocês, nem se preocupem. Então, esse termo neonato, ela se encaixa para crianças nascidas de 0 a 28 dias, período neonato, lembra os cuidados, a assistência aos cuidados à mulher em estado gravidícola, né? Eu apresentei lá os cuidados que é dado desde o pré-natal, do parto e puerpério, né? Que vai até 45 dias da mulher. Na criança, esse período neonato é um período muito crítico, então de 0 a 28 dias, requer muito cuidados em saúde, não só com crianças prematuras, né, nascidas com semanas gestacionais abaixo de 37 semanas, abaixo de 40 semanas, abaixo de 34, mas também com crianças a termos. Então, crianças nascidas de 40 semanas também requer muito cuidados nesses primeiros 28 dias, que são os dias críticos e cruciais na vida, né, do bebê para adaptação extrauterina. Crianças, ou seja, que se encaixam no título de pediátrica é a partir de 29 dias de nascida até 14 anos de idade. Então, lembrar, o termo neonato eu só uso para crianças de 0 a 28 dias de vida. O termo pediátrico, ele se encaixa para criança a partir de 29 dias até 14 anos de idade. Isso é interessante vocês saberem por questão de nomenclatura mesmo, em questão de vocês se adaptarem com as palavras e o respectivo título dele para saber em qual nós estamos falando. Então, neonatal, lembrar que a gente está falando de crianças de 0 a 28 dias e pediátrico de 29 dias até 14 anos de idade. Então, vejam aí a foto de uma unidade de terapia intensiva, né? Essa unidade de terapia intensiva, ela vai ter desde a parte neonatal e pediátrica, ela pode ter esse misto, né, de leitos desde recém-nascidos, né, neonatos de 0 a 28 dias, para a parte pediátrica. Hoje, nas maternidades de referência, nós temos esses leitos específicos, né, para os neonatos e pediátricos, dependendo do problema de saúde da criança, então, a criança também pode ser transferida para outras unidades de referência com maior recursos humanos e recursos físicos para atender o caso de cada paciente. Então, lembrando, na região aqui, nós somos sempre transferidos, né, às cidades menores, né, acho que em torno de 20 a 30 cidades ao redor de Mossoró, nós transferimos todos os pacientes em estado grave para a unidade de referência materno-infantil, né, que é Almeida Castro. Porém, alguns casos mais graves ainda não ficam nem na cidade, são referenciadas para o Onofre e para outras referências até fora do estado, a depender da necessidade do paciente. Então, essas unidades de UTI mistas, né, ela pode estar, pelo menos na parte pediátrica, ela pega desde os leitos para crianças menores até crianças até 14 anos,
lembrando sempre que isso vai depender de cada unidade hospitalar. Então, em maternidades, lembre sempre que o foco das UTIs são relacionadas para os agravos na neonatologia, né? Então, lembre sempre, maternidade, elas estão sempre com UTIs neo disponível, né? Então, o foco maior vai ser para a parte neonatal, em crianças de 0 a 28 dias, onde tem os maiores agravos em saúde. Na UTI neonatal, esses recém-nascidos, eles chegam sempre em estado grave, apresentam malformação e um baixíssimo peso. Então, Ana Paula, me dê informação sobre um baixo peso, né? Então, crianças nascidas com menos de 2 quilos, ou seja, elas apresentam um grande problema de saúde, que é essa adaptação com o mundo externo, né? Então, pode apresentar problemas respiratórios, problemas neurológicos, problemas cardiovasculares. Quanto mais baixo o peso da criança, quanto menor a semana gestacional, mais risco esse bebê pode estar exposto, né? Então, ele ainda não passou por todo o processo de formação e maturação do pulmão para essa adaptação extrauterina. Lembrar sempre que isso não só relaciona-se para crianças nascidas a termos, né, crianças fora da idade gestacional correta, mas existem outros agravos em saúde, cardiopatias, graves infecções, traumas, que também essas crianças estão expostas. A gente lembra sempre em UTI neonatal, são crianças nascidas abaixo das 40 semanas gestacional, né, muitas delas abaixo de 34, com um índice alto de problemas em saúde, mas lembre sempre que essas UTIs estão preparadas para qualquer caso de crianças que nascem com problemas, inclusive em malformação e problemas relacionados ao baixo peso. Lembrar que a equipe que vai atuar dentro de uma unidade de terapia intensiva, elas são uma equipe preparada, são intensivistas, são equipes, né, do médico ao técnico, auxiliar de enfermagem, são profissionais preparados para atender esses pacientes em estado grave. Na UTI pediátrica, são muito comuns casos de insuficiência respiratória aguda, choques, traumas e infecções. Choques aqui não é relacionado a choque de energia, não, gente. É choque como anafilático, choque hipovolêmico, choque séptico. Então, é muito relacionado a esses tipos de choque. E traumas e infecções. Essas infecções podem ser de natureza viral, fúngica ou bacteriana. Lembrar que por trás das grandes infecções estão sempre, respondo já, Isabelle, por trás das grandes infecções estão sempre aí as infecções bacterianas, né, é uma das principais, e depois as infecções virais. Vou olhar aqui as mensagens, Isabelle. Isabelle, seus irmãos nasceram com 1,1 kg. Foi gestação gemelar de sua mãe? Lembrando sempre que cada criança, ou seja, ao nascer, vai ser avaliada as condições, né, de sobrevivência dessa criança no meio extrauterino. Lembre-se sempre, né, o meio intrauterino, essa criança está protegida pelo líquido amniótico, em temperatura sempre favorável, né, entre 36 e 37 graus, vai ser alimentada via placentária pelo cordão umbilical, vai ter todos os insumos e recursos que ela vai precisar, que vai ser passado da mãe para o feto, até completar essa gestação, né? Então, a gente sempre diz que o meio extrauterino é um meio muito diferente do meio intrauterino. Até para os bebês que nascem de 38 semanas, de 39, 40 semanas, a idade boa e da formação do bebê já está completa, ele sobrevive muito bem ao meio extrauterino, né? Então, essas crianças já sofrem um processo de adaptação ao nascer, às vezes o ápiga baixa com relação a problemas respiratórios, né? Então, imagine para um bebê que nasce abaixo de 36 semanas, abaixo de 34 semanas,
Então, cada bebê, dependendo da sua necessidade de saúde, pode passar de dias a meses numa UTI, até que todos os seus sistemas estejam respondendo em questão de agravos, eles estejam diminuídos os riscos de agravo, né, estejam sanados, qualquer problema de saúde, para que eles possam ter alta. E muitos desses bebês, como os irmãos de Isabelle, né, que passaram 12 meses na UTI, nasceram com um baixo peso, 1.100 gramas, onde o desejado é que essas crianças nasçam acima de 2 mil, de 2 mil gramas, né, 2 quilos. Então, eles ficam não só para ganhar peso, mas para também se preparar para o meio ao qual ele vai precisar ter todos os seus sistemas respondendo, né, sem risco, sem colocar em risco a vida dele, né, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema digestivo. Então, todo esse sistema precisa estar funcionando e respondendo ao tratamento conforme o passar dos dias. Então, cada criança ela vai requerer dias diferenciados, cuidados diferenciados, porque cada um apresenta necessidades diferentes. Assim como, por exemplo, tem mães que têm crianças, tem gestação de gêmeos, né, trigêmeos, e cada um vai apresentar uma necessidade diferente. Então, a mãe recebe alta, mas fica lá no alojamento, para acompanhar a rotina dos filhos na UTI, né? A UTI, lembrando, pessoal, que a UTI, a entrada da mãe é liberada 24 horas, a mãe pode ficar em contato com a criança 24 horas, ficar lá observando ela, conversando. Para as crianças que podem mamar, recebem a amamentação da mãe, né? Ou recebe o leitinho que é feito a desmama, a ordenha dessa mãe, o leite é mandado para o banco de leite e depois ofertado ao bebê. Então, lembrar sempre que cada criança é individual, seja ele nascido de parto único, de feto único ou de gemelar, são diferentes as necessidades que cada recém-nascido apresenta, né? E quando se trata de recém-nascidos de poucas semanas gestacional e com baixo peso, esses cuidados são intensificados, porque sempre há uma necessidade maior em cuidados de saúde para essas crianças. Em se falando de Isabelle, seus irmãos estão bem hoje, após esses 2 meses de UTI? Ótimo, muito bom. É bom saber, né? O bom de tudo isso é mesmo sabendo que passaram tantos meses no ambiente intra-hospitalar, saíram bem e estão crescendo forte, né? Agora nos cuidados domiciliar com os pais e familiares. A estrutura organizacional, ela precisa atender à necessidade populacional, né, altamente susceptível a risco, então lembrar sempre que indivíduos que precisam dos cuidados de unidade de terapia intensiva, eles são pacientes com alto índice de probabilidade de adoecimento, até de patologias diferentes do qual ele entra na UTI. Eles nasceram de quantas semanas, Isabelle? Nasceu com 1,1 kg, né? 1.100 gramas, aliás, 1,1 kg, perdão, 1.100 gramas. Quantas semanas gestacional, você lembra quanto eles tinham? Estavam de 7 meses, então eles tinham muito mais condições de sobrevivência. Então, eu digo a você de certeza, eles terem conseguido chegar a 7 meses gestacional, né? Isso melhora muito o índice de sucesso para que eles possam sair da UTI, né, e sair com êxito, apesar que um passou mais processo de adoecimento, como você mesmo disse, quase morreu, né, teve situações que agravaram a saúde dele, mas graças a Deus os 2 saíram bem, estão aí saudáveis com vocês. Lembrar sempre, quanto menor a semana gestacional do nascimento dessa criança, maior o índice de mortalidade. Então, quer dizer que, se nasce 10 crianças com 32 semanas, Ana Paula, e nasce 10 crianças com 37, a gente diz que o índice de sobrevivência daquelas que nasceram com 37 semanas é maior? Sim, porque os sistemas já estão melhores formados, eles já têm uma adaptação, o organismo dele já vai ter uma melhor adaptação ao meio extrauterino, se for preciso nascer antes das 40 semanas, e a gente lembra sempre que
As crianças que nascem com menos de 44 semanas, elas sofrem muito mais processo sofrem mais com o processo de adaptação, sem falar que elas ainda precisam estar no meio que lembre um pouco o meio intrauterino, que dê aquele conforto que ele tinha lá no líquido amniótico, né? Aquela oferta de alimento, oferta de aquecimento, oferta de tranquilidade, então os ruídos podem incomodar. Eu imagino, Isabelle, uma criança que sobrevive a um UTI, que nasce prematuro, com grandes riscos de morte, um baixo índice de sobrevivência, os pais conseguirem levar para casa e essa criança crescer saudável após tantos meses, tantos dias de UTI, pode-se dizer que é um milagre de Deus, assim como também um milagre da ciência, né? Porque a gente vê aí os cuidados e os avanços tecnológicos aí favorecendo a saúde humana, a vida humana, né? Queria eu que nós brasileiros tivéssemos hospitais com grandes potências, não só na parte profissional, mas em equipamentos e insumos, né, para que a gente pudesse resolver aí, no mínimo, 80% dos casos que adentram o ambiente intra-hospitalar. A gente sabe que o déficit ainda é muito grande, nós temos poucos leitos de UTI, nós temos pouca equipe especializada, nós faltamos insumos para UTI, como, por exemplo, máquina para ressonância, medicamento de alta complexidade, medicamentos e materiais que ajudem e facilite a conduta da equipe, né? Infelizmente, às vezes, a mortalidade, ela não é só a baixa prematuridade da criança ao nascer, o agravo que ela chega no ambiente de UTI, mas tudo que eu tenho dentro de uma UTI que oferte melhores condições de vida para ela. Então, ter uma equipe especializada, ter equipamento de ponta, ter resposta imediata às necessidades desse paciente, diagnóstico precoce o mais rápido possível. Então, tudo isso faz com que o índice de mortalidade venha baixar. Então, a gente diz que é uma soma. A criança, ela precisa também lutar pela vida dos pais, a fé também ajuda, né? A gente sabe que a fé influencia nesse momento, principalmente se tratando de crianças tão novas, os pais sempre se apegam muito à fé que eles têm, à religião que eles têm, somada a toda a estrutura em saúde que aquela instituição hospitalar pode ofertar junto à equipe, a gente diz que esses parâmetros ele pode mudar significativamente, né? Então, é um trabalho em equipe mesmo, dia após dia, para salvar vidas. Atender essa população altamente suscetível a risco, recém-nascidos que influenciam nos elevados índices de mortalidade, de morbidade e mortalidade na infância. Então, lembrar sempre que os índices de mortalidade, né, as crianças nascidas de 0 até 28 dias, se acontecer de chegarem a óbito, essa mortalidade, ela entra na taxa de mortalidade neonatal. Quando essas crianças já têm de 29 dias em diante, né, essa taxa de mortalidade entra para mortes infantis, né, morte pediátrica. Lembrando sempre que quanto mais desenvolvido o país, menos morte nós teremos, seja ela por falha humana, seja ela por falta de recursos e insumos. Então, lembrar sempre, quanto mais desenvolvido o país, ou seja, o setor de saúde daquele país, menos perderemos pacientes intra-hospitalar, menos perderemos paciente com agravos em saúde. Por quais motivos, Ana Paula? Vamos dar um exemplo. É uma potência mundial, um dos maiores arrecadadores do PIB, porém a distribuição de renda faz com que 8% da população viva em estado de miséria. Porque, vamos falar, Ana Paula, estado de miséria não são aquelas pessoas que praticamente sobrevivem com 300, 400 reais a família toda por um mês. Para mim, eu vou dizer que como profissional de enfermagem, como mãe de 5 filhos, uma família com 3, 4 indivíduos, né, e sobrevive com R$ 1.100, viver em estado de miséria. É você ter que saber o que fazer com aquele dinheiro, se você paga as contas básicas, como água, luz, gás,
e paga uma pequena feira em supermercado, ou você cuida de uma saúde quando você é colocado à prova, né? Porque, infelizmente, o SUS tem um déficit tremendo. Um déficit não só em recursos, em verba, um déficit em gestão, em gerenciamento. Eu digo que o problema do SUS não é só a falta de recurso. Sim, o SUS falta recursos, falta insumos, falta profissionais capacitados. Nós temos um déficit também de profissionais que precisa ser contratado via concurso público ou outras vias, né? Mas nós temos um déficit maior ainda em gerenciamento, muito maior em gerenciamento do que propriamente em recursos. Porque se o recurso ele é escasso e é pouco, e há desvio de recurso ou favorecimento de pessoas que precisa menos de que outra, então a gente diz que o déficit maior está em gerenciamento, né? Então, mais de 80% da população, hoje no Brasil, sobrevive com até um salário mínimo, ou seja, uma família de 4 ou 5 pessoas sobreviver com R$ 1.100 é viver em estado de miséria. É viver em condições precárias, é ter sua saúde afetada pela sua condição socioeconômica, é ter seus problemas de saúde agravada, porque a unidade de atenção básica, às vezes, nem sempre detecta precocemente os agravos em saúde, principalmente relacionado a algumas situações em estado de gestação de algumas mulheres, né? Claro, nós hoje temos o pré-natal de baixo risco e de alto risco, quando detectamos algum agravo em saúde daquela mulher que se encaixa no no alto risco, nós a encaminhamos, né, e essa mulher fica sendo acompanhada nos dois setores, né, na atenção primária de saúde e na atenção especializada pela questão do alto risco. Porém, algumas unidades, né, que atendem essas mulheres de alto risco, ou seja, algumas maternidades e hospitais de referência, nem sempre consegue, na hora e na necessidade daquele paciente, dar a resposta necessária, ou seja, crianças morrem à espera de uma UTI, mães perdem sua vida à espera, às vezes, de um leito de UTI. Gente, isso é mais comum do que se imagina. Então, nós dizemos que os problemas e os agravos em saúde, ele está correlacionado à questão socioeconômica dos pacientes e à distribuição de renda daquele país. Então, isso não sou eu, Ana Paula, enfermeira, que estou dizendo, isso é estudos, e muitos de vocês até acompanham o jornal e sabem que é verdade. Então, quanto mais rico e mais desenvolvido o país, rico, gente, não é rico em ter milionários, não, é rico em distribuição de renda. Quanto maior o IDH daquele país, menos riscos de agravos em saúde, menos agravante para aquela população, né? Então, eu tenho um baixo índice de mortalidade, seja no setor materno, no setor infantil, em outros setores também. Então, quando a gente fala em saúde, está sempre entrelaçado às questões de saúde pública relacionada à estrutura socioeconômica da população no geral, a estrutura organizacional da sociedade. Então, não dá para falar somente em saúde sem pegar esse arcabouço da estrutura social ao qual vivemos. Em se falando de Brasil, nós temos aí o SUS, um belo jovem de 30 e poucos anos, né? Já que o SUS nasce a partir da Constituição de 88, nasce aí o SUS ainda tem umas reformulações a ser feitas ano a ano, isso é melhorado, é intensificado as questões que o SUS precisa atender com mais ênfase a quem precisa mais, ainda é direito do povo ter cuidados em saúde, ainda é obrigação do governo dar essas providências em saúde, então isso nós não inventamos, está lá na Constituição, na lei maior do Brasil, né? Então, a população tem direito a receber esses cuidados, e lembrando que o SUS ele é de todos e para todos, então, no SUS, qualquer paciente, seja ele um paciente assalariado de um salário mínimo, seja ele um multimilionário que entra uma urgência e emergência, será atendido da mesma forma, mas que, infelizmente, por questões mesmo de problemas, né, sociais, nós ainda vemos diariamente, dentro do Sistema Único de Saúde, pessoas sendo favorecidas, pessoas que têm condições, pessoas, às vezes, que têm planos de saúde, têm um bom status social, de uma boa estrutura financeira, elas passam à frente de pessoas com baixa condição financeira em se tratando de cuidados em saúde. É algo agravante para as condições que nós temos, que, infelizmente, só tende a piorar ainda mais o que nós temos de Sistema Único de Saúde, né? Vamos sair um pouquinho dessa parte e continuar aqui na nossa aula. Mas faz parte o processo de construção para formar um técnico ou um graduado em enfermagem,
ela precisa que esse profissional conheça a saúde em todos os âmbitos, não só a saúde na forma de aparecimento da doença em si, né, os agravos em saúde relacionado às parcerias, mas também a todo o resto, condiciona o processo de adoecimento. Então, cuidar da doença quando estiver instaurada, mas preparar o ambiente para que diminua os riscos de adoecimento daquela população. Então, a educação prepara o indivíduo para que ele adoeça menos, a estrutura de moradia adequada, o saneamento básico, o direito ao lazer, o direito às 5 refeições diárias, dá com que esse paciente tenha condições nutricionais de ser um paciente saudável, ou pelo menos se adoecer, mas ele tem a capacidade de durante aquele adoecimento, ele ter nutrientes suficientes para também ajudar a combater aquele patógeno. Então, é muito mais, é muito maior do que o que a gente imagina. Então, falar de saúde não é só falar e cuidar das doenças quando ela estiver estabelecida, mas é preparar o ambiente para que essas doenças não apareçam, e se aparecer, nós tenhamos, como profissionais de saúde, capacidade intelectual para cuidar e insumos suficientes e ambiente preparado para cuidar desses pacientes, desses agravantes em saúde, né? Recém-nascido que influencia nos elevados índices de morbidade e mortalidade na infância. Então, lembrar sempre, quanto maior o risco, né, aliás, quanto menor a semana gestacional que essa criança nasce, maior o risco de mortalidade dessa criança, né? Os agravos de saúde, elas estão sempre tendenciosos quando a gente relaciona o baixo peso e a prematuridade, a baixa prematuridade. Planejamento da área, né? A admissão do paciente, condições de internação de pacientes graves, assistência nutricional, fluxo de visitante e funcionário, lembrando sempre essa questão do fluxo. No ambiente de UTI, esse ambiente é restrito à sua equipe. Se vier profissionais de outros setores, quase sempre eles ficam numa sala anterior à UTI, né? Vai existir uma antessala, onde nós, visitantes, nós familiares, nós profissionais de outros setores da instituição, ficamos para ser recebido, para depois ser autorizado a entrar no ambiente de terapia intensiva. Lembrando que pacientes em terapia intensiva são pacientes com grandes agravos em saúde, que provavelmente já tem uma baixa imunidade, que os riscos de adoecimento eles tendem a ser maior, então eu não preciso estar levando mais risco para aquele ambiente, que precisa ser o mais estéril possível, o mais controlado possível, para evitar aí a infecção desse meu paciente por outros patógenos, além do que ele já apresenta, né? Assistência médica e de enfermagem, monitoramento 24 horas. Lembra, gente, uma enfermaria, quando a gente está numa enfermaria, o posto de enfermagem fica lá, né, no ambiente, num local estratégico para atender aqueles alojamentos, né, aqueles leitos. Uma equipe de enfermagem fica no plantão, mas aquela equipe não fica monitorando 24 horas aquele paciente, observando os monitores, né, para ver se aquele paciente tem um agravo na situação. Então, em ambiente de enfermaria, nós sabemos que a equipe profissional que fica lá nos cuidados de enfermagem é uma equipe pequena para um número muito grande de paciente. Quando a gente trata isso para a questão de unidade de terapia intensiva, a gente vai ver a diferença. Nós precisamos de um maior número de profissionais cuidando daquele paciente, ou seja, a gente vai ter aí uma equipe preparada para o número de pacientes. Então, a gente não pode deixar, por exemplo, um profissional cuidando de 10, de 20 leitos, 30 leitos de UTI, não existe isso, né? Então, é uma sobrecarga muito grande. Então, fica monitorado 24 horas, o posto de enfermagem fica bem distribuído para os cuidados daqueles pacientes, né? Lembrando que esses pacientes são pacientes intensivos, com grandes necessidades em saúde. Com isso, monitoramento 24 horas, monitoramento cardíaco, monitoramento, às vezes, respiratório, monitoramento de balanço hídrico, monitoramento de cuidados como temperatura. Tudo isso pode estar agravando a saúde do paciente se eu tenho poucos profissionais para essa área dos cuidados, né? Temos também a área de apoio, temos outras equipes, além dos que ficam internamente dentro da UTI, temos aí a parte nutricional, a parte de terapia ocupacional, temos a parte de psicologia, que também atende
a parte da família, né, terapia ocupacional também, para algumas mães que ficam praticamente morando dentro dessas unidades de hospitalares, para ficar ali na permanência com seus filhos, né, sejam ele recém-nascido ou crianças com mais idade. O apoio diagnóstico em 24 horas, então precisa existir um plantonista naquele setor, esse plantonista é só da UTI, ele não sai para atendimento em outras unidades, lembrando sempre que a nível hospitalar você vê um profissional médico passando no plantão a cada 24 horas, ou quando o paciente da enfermaria evolui para uma urgência, né? Na UTI não existe isso, na UTI o plantonista ele fica lá para as urgências que porventura venham existir durante seu plantão, ele não pode sair nem ser realocado para outro setor em hipótese nenhuma, porque aqueles pacientes estão em estado mais grave, eles precisam dessa assistência e monitoramento 24 horas, né? Assistência respiratória 24 horas, mas dando todos esses pontos que nós colocamos na área, as pacientes podem se evoluir para morte, alguma delas morte encefálica, e lembrando a você, a morte encefálica é a morte de um dos órgãos do nosso corpo, né? Lembrando que após a morte encefálica, o restante do nosso corpo, do nosso sistema, levará algumas horas para a morte de todos, para a falência múltipla de órgãos, né? Então, lembrando sempre, pacientes com morte encefálica, eles são pacientes viáveis a doação de órgãos, né? E muitos desses profissionais, como nós, precisam estar preparados para dar essa informação, ou seja, para dar essa notícia a um parente de um paciente, e também, além disso, ainda levar uma proposta de doação daqueles órgãos, né? Lembrando sempre que é algo a ser muito discutido ainda, muitas pessoas já não entendem o que é morte encefálica, que mesmo o paciente apresentando ainda os outros sistemas funcionando, como o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, mas em questões de hora, aquele paciente vai entrar em falência múltipla de órgãos, né? E que o nosso cérebro é o principal órgão que dá todos os comandos para o restante do nosso corpo, né? Preparando assim todos os nossos órgãos, nossos sistemas e órgãos para responder às necessidades básicas de vida. E a localização dessa UTI, Ana Paula, ela precisa ter um acesso controlado. Lembra que eu disse que pacientes em unidade de terapia intensiva são pacientes com grandes agravos em saúde e que precisam de cuidados, né, 24 horas em ambiente controlado, sem índice de aumento de infecções, ou seja, um paciente que já está com uma baixa imunidade, já está se tratando de um problema gravíssimo, ele não pode ter, dentro do seu ambiente controlado, os riscos aumentados, seja por trajeto de outros profissionais ou de outras pessoas de forma inadequada, né? Esse local, ele precisa ter uma entrada controlada, né? O trânsito precisa ser controlado para outros departamentos. Ele precisa estar próximo aos recursos de apoio diagnóstico e terapêutico, ou seja, ele está sempre próximo a outras unidades que vai dar suporte, como laboratório, como urgência e emergência, um local de boa localização para sair de transferência desse paciente, seja transferência para diagnóstico, como exames fora da unidade, ou transferência fixa para outra unidade. A UTI fica sempre bem localizada dentro da instituição, dentro da distribuição física daquele ambiente. Os números de leitos, eles são distribuídos conforme a necessidade de cada instituição, né? Então, 10% dos leitos para UTI, desses 10%, nós calculamos ainda a quantidade de leito pediátrico, ou seja, dos 10% que aquela unidade tem, né, aquela unidade, eu digo assim, pode ser uma unidade hospitalar que ela vai ter leito pediátrico e leito adulto, né. Essa distribuição de leito como um todo de UTI tem que ter uma porcentagem para os leitos pediátricos. Lembrando sempre que alguns tipos de agravo em saúde não fica no mesmo ambiente que os demais, né, que os demais em tratamento. Ana Paula, cite um paciente que tem uma doença infecto-contagiosa e ele vai estar numa sala isolada, ele vai ter todo o cuidado de UTI, vai estar numa sala específica em unidade de terapia intensiva, porém não vai estar junto no mesmo ambiente que os demais. Vamos lá, a COVID, né?
Quando nós tivemos aí a pandemia de 2019, né, nós aqui no Brasil só começamos a vivenciar a pandemia a partir de março em diante de 2020, nós tivemos a separação e a divisão desses leitos, ou seja, uma doença com alto índice de infecção, uma virulência muito alta, né, um contágio muito alto e por via muito fácil de contaminação, que é via respiratória, por meio de gotículas e aerossóis, né, aerossóis. Esses pacientes acometidos por Covid, como por exemplo outros pacientes como a tuberculose, são pacientes que são separados e colocados num ambiente preparado somente para eles, ou seja, as UTIs começaram a ser divididas e preparadas para esses pacientes aí de Covid, né, e ficaram separados dos pacientes com outros agravos em saúde pelo risco de infectar aqueles pacientes que já estão em condições bem precárias, tratando de alguns outros agravos, né. A unidade neonatal, ou seja, o berçário, local com recursos humanos, físicos e materiais destinado a prestar cuidados ao recém-nascido e sua família. Após a unidade neonatal, esse berçário ele vai ser um local de adaptação à vida extrauterina, né? Então, esse paciente ele vai estar lá monitorado também, vai ter todo o cuidado assistencial por nós, profissionais de enfermagem, por todos os outros profissionais da equipe multiprofissional, né? Os colegas médicos, os nutricionistas, os fisioterapeutas, psicólogos também para assistir a família desse paciente. Os leitos de UTI neonatal, é feito um levantamento do número de partos anuais naquele estabelecimento, número de leitos obstétricos, estimativa de nascidos vivos de uma região ou de um ambiente hospitalar, a média de permanência hospitalar daqueles pacientes naquela instituição, a taxa de mortalidade neonatal, o índice de prematuridade, e 10% dos leitos da maternidade, né, precisa ter esse lembrete da porcentagem de leitos, né, e um leito de UTI para cada 6 de cuidados intermediários, ou seja, se uma instituição tem 60 leitos de cuidados intermediário, preciso ter um sexto desse número aí preparado para os leitos de UTI. O que significa isso, Ana Paula? Que aqueles pacientes em cuidados intermediários que não estão tão graves de saúde, eles podem evoluir para uma necessidade maior, e eu preciso ter nessa mesma instituição leitos de UTI para que eu possa transferir esse paciente que se agravar para uma unidade de terapia intensiva. Então, o correto seria cada hospital de referência daquela região, vamos dizer que esse hospital tenha 12 leitos intermediários, ele precisaria ter aí, no mínimo, para dar essa porcentagem boa aí, no mínimo, 2 leitos de UTI, né, de unidade de terapia intensiva. Então, vejam a complexidade que é. Então, a estrutura em saúde que o Brasil formou foi uma estrutura de hospitais, uma estrutura de aumentar os leitos intermediários, mas houve um despreparo ao longo dessas décadas, né, de SUS, houve um despreparo gerencial, um despreparo mesmo político, estrutural mesmo, questão política, de preparar esses leitos de UTI. Ana Paula, preparar esses leitos não seria um gasto muito grande para o setor público custear essas UTIs? Gente, UTI só vai ser mais caro quando você não efetiva os cuidados na parte intermediária, quando você não efetiva os cuidados na atenção primária em saúde. Vocês que já passaram por mim em outras disciplinas, lembram que eu falei que a atenção primária em saúde, a estratégia de saúde da família, ela pelo menos segundo o que nós temos em levantamento e estudo, que está preconizado pelo SUS, não é invenção de nossos profissionais, mas está lá, preconizado pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo Ministério da Saúde, que 90% dos casos, ou seja, de cada 100 pacientes que entram na atenção primária de saúde, lá no postinho do seu bairro, e chega com uma necessidade de saúde, 90 desses 100 pacientes deveriam ter os seus problemas resolvidos na própria unidade. O que isso trata? Isso trata de uma qualidade de vida, né, uma qualidade em saúde para essa população no geral, que esses cuidados diminuiria a superlotação das unidades intermediárias, das unidades de UTI, porque quando eu trabalho
os cuidados em saúde, a promoção em saúde, quando eu trabalho o diagnóstico precoce, quando eu trabalho a prevenção em saúde, a educação permanente, tanto dos profissionais quanto da população, eu diminuo o risco de adoecimento que essa população vai ter no futuro. Então, quando eu tenho um déficit muito grande na atenção primária em saúde, quando eu não dou resposta a contento lá na atenção primária em saúde, no meu postinho, lá no Frutilândia, lá no Bela Vista, lá no Feliz Açul, quando eu pego aquele paciente que chega com um problema em saúde e eu não busco procurar com exames de imagem, com exames laboratoriais, com levantamento uma busca ativa para saber qual o problema daquele paciente, sanar a necessidade do paciente, eu deixo esse paciente solto no sistema, eu deixo esse paciente adoecido no sistema, e quando ele volta a buscar os serviços, geralmente são pacientes com agravo, são pacientes com doenças que já evoluíram, doenças que vão precisar de intervenções cirúrgicas, pacientes que vão precisar de intervenções intra-hospitalar, com internações por cuidados mais especializados. Então, há um déficit muito grande em todas as estruturas e divisões do nosso sistema único de saúde. É um despreparo proporcional, é um despreparo premeditado, é um despreparo premeditado a ponto de ser uma violência contra nós, população, né? Então, a gente vê que falar em saúde, ele não é uma coisa tão básica, então não tem como trabalhar os problemas em saúde, principalmente na unidade de terapia intensiva, quando eu sei que a atenção primária em saúde e a atenção intermediária, ela tem um déficit grande, que é um déficit estrutural, é um déficit social, é um déficit político mesmo, em questão de estrutura política, de divisão mesmo dos recursos, de bom aproveitamento dos recursos, de bom investimento dos recursos, né? Mas vamos continuar, né? Bola para frente, porque a equipe nova que está se preparando aí, formado pelo CETEP, precisa estar show de bola aí para a conclusão do seu curso de técnico de enfermagem, né? Então, todo esse levantamento dos leitos da UTI neonatal, né, ela vai precisar do número de partos anuais naquela instituição, número de leitos obstétricos que aquela instituição dispõe, estimativa de nascidos vivos de uma região hospital, né? Média de permanência hospitalar daqueles indivíduos nesse ambiente, taxa de mortalidade neonatal, taxa de mortalidade relacionada a crianças de 0 a 28 anos, ou seja, o quantitativo de morte dessas crianças até 28 dias, de 0 a 28 dias. Esse indivíduo, ele começa a ser taxado como pediátrico a partir de 29 dias de vida até 14 anos de idade, eu troquei dias por anos, né? O índice de prematuridade, então, quanto mais baixo a prematuridade daquela criança, maior os cuidados em saúde, maior os agravos em saúde que ela poderá trazer ao nascer, né? E no decorrer dos dias, nos cuidados em saúde, 10% dos leitos da maternidade precisam estar direcionados para esses possíveis pacientes no agravo, né? Um leito de UTI para cada 6 de cuidados imediatos. Então, vamos dizer que nós tenhamos um grande hospital aí com 60, né? 60 leitos. Então, se é 60 leitos de UTI, ou, aliás, 60 leitos de cuidados intermediário, eu preciso ter uma estrutura excelentíssima de equipe, né? E de estrutura física para atendimento de unidade de terapia intensiva, são aqueles pacientes que poderão se agravar. Então, eu manter uma unidade de terapia intensiva não quer dizer que eu precise estar com ela lotada todos os dias e todos os meses do ano, não. Eu preciso ter na minha instituição aquela unidade de terapia intensiva, porque se os meus pacientes se agravarem e precisarem de um acompanhamento mais especializado, eu preciso ter a minha equipe, né, a minha estrutura física dando resposta às necessidades. Então, investir em UTIs não é gastar dinheiro, é se preparar para o que poderá acontecer, que foi o que aconteceu na pandemia, e que, infelizmente, o Brasil não tinha um grande número de leitos, né, de UTI. Se nós fizermos a continha, a proporção de 1 para 6, nós não tínhamos nenhum para 50. Nós fizéssemos a proporção do Brasil em leitos de UTI antes da pandemia, que é uma proporção de cada instituição de 1 para 6, eu acho que nós estaremos no índice de 1 para 50 ou 1 para 100, para cada 100 leitos existir um leito de UTI.
que praticamente o Brasil estava à mercê, ou seja, as moscas, né? E lembrando sempre que as unidades de terapia intensiva que foram abertas nas cidades para atendimento a pacientes COVID, eles só estão atendendo pacientes COVID. Então, qualquer paciente que se agravar, seja por uma cardiopatia, seja por uma sepsemia, seja por um outro tipo de choque, né, um choque anafilático, um choque hemodinâmico, seja qual for o outro agravo em saúde do que o paciente venha a ter, o paciente, ou seja, nossa população no geral, com outro agravo em saúde, não podemos utilizar os leitos de UTI COVID, né? São específicos para esses pacientes que apresentam infecção por COVID. Ou seja, espero grandemente que esses leitos, né, continuem abertos após o término da pandemia e que venha servir à população, né, nesses outros agravos em saúde, já que foi sempre um problema geral, generalizado a nível Brasil, esse problema por falta de leitos de UTI. Quantos e quantos pacientes não precisavam de um leito de UTI e ficavam dias e dias esperando em corredores dos grandes hospitais, principalmente aqui, né, nós aqui do Rio Grande do Norte, nós sabíamos que os hospitais como Tarcísio Maia aqui em Mossoró e outros em Natal, como os de referência, pacientes passavam um dia penando, esperando, e muitos deles chegavam a óbito por falta de leito, né, para as suas necessidades. Essa localização da unidade neonatal, onde ela precisa estar próxima e onde ela precisa estar doente, né? Então, a UTI neonatal, que atende a crianças em estado graves, né? Ela precisa estar próxima ao centro obstétrico e cirúrgico, ela precisa estar próxima à unidade de puerpério, ou seja, a unidade que vai cuidar dessas mães, né? A maternidade. E ela precisa manter distância de quem? Da UTI adulta, né? Essa UTI adulta poderá ter pacientes com doenças transmissíveis, que eu preciso deixar esses riscos aí bem distantes da minha UTI neonatal, e pacientes com processos sépticos, né? Então, aqui vocês veem o que eu preciso ter próximo à minha unidade neonatal e o que eu preciso ter distante à minha unidade neonatal. Então, isso é questão de proporcionar maiores cuidados e menos riscos de saúde para esses pacientes que já estão em estado crítico. A divisão é dada por uma sala de admissão, que é aquela sala anterior à sala de cuidados mais intensivos, né? Sala de cuidados intermediários e cuidados especiais é a UTI neonatal. Existe todo um processo antes do paciente chegar na sala de UTI neonatal. E o que significa alojamento conjunto, Ana Paula? Ele é um conceito dado, né, e aplicado para um ambiente onde nós vamos acolher a criança e a mãe. Em se tratando de UTI, Ana Paula, há essas condições? Não, gente. Em se tratando de UTI, não existe alojamento conjunto na UTI. Alojamento conjunto já é para quando a criança sai dos cuidados de terapia intensiva, né, e pode voltar para ficar próximo à mãe. Isso conforme a alta do paciente, a evolução do paciente, né, ele vai precisar ser avaliado por toda a equipe. Então, mas vamos falar sobre o que é alojamento conjunto para vocês entenderem, né. O alojamento conjunto é um ambiente onde mãe e filho ficam próximos, né, eles permanecem do nascimento até a alta. Perdão, fico com a boca seca de tanto falar, que dá vontade de tossir, perdão. Nesse alojamento, os cuidados ao binômio mãe-filho, né, é parte desse processo, né, educação em saúde da mãe, para os cuidados tanto com a saúde dela, quanto a saúde do bebê. Isso aqui, gente, novamente lembrando, isso não faz parte da unidade de terapia intensiva. Alojamento conjunto são para bebês que já recebem alta e que estão fora de risco e que já podem ficar próximo à sua mãe, né, em um quarto, dividindo aí e se cuidando mutuamente. Na UTI neonatal, a taxa de ocupação chega a 85% dos leitos, né? A área mínima, ela precisa ser de 5 metros quadrados entre um leito e o outro, distância de 2 metros entre uma incubadora e outra, né? Na nossa UTI neonatal, a nossa, que eu digo, nossa SUS, né, aqui da unidade de referência, mais próxima aqui de Açu, que é a Almeida Castro, em Mossoró, os leitos ainda continuam pouco em se tratando do grande índice de procura por essa maternidade. Então, várias cidades da região, acho que de 20 a 30, se eu não estou enganada, mas depois eu faço esse levantamento bem correto para vocês, elas são referenciadas para Almeida Castro. Então, a nível de interior, ela é, aqui, pelo menos da região, é a cidade de referência.
o número de leitos disponível na unidade ainda é pouco, se comparando à necessidade diária e crescente. Sabemos que a prematuridade, ela passa a ser um agravo muito grande, né, ao nascimento da criança, então, muitos casos relacionados à prematuridade são diariamente registradas, seja ela consequência de uma diabetes gestacional, seja ela consequência de uma hipertensão arterial, seja ela consequência de um descolamento prematuro de placenta, seja qual for o motivo da evolução de um parto prematuro, nós ainda temos um baixo número de leitos de UTI disponível para esse público. Infelizmente, ainda há muitas perdas fetais, né, muitas perdas de recém-nascido decorrente da falta de uma UTI neonatal. Tratando-se de recursos humanos, né, a parte intermediária neonatal e pediátrica, falando que recursos humanos, gente, lembrar que a distribuição e a composição das equipes, né, a quantidade de profissionais que teremos. Então, teremos um enfermeiro coordenador, esse enfermeiro é um enfermeiro graduado, com graduação, né, onde ficará na coordenação da equipe. Teremos auxiliares de enfermagem, um para cada 4 leitos, teremos uma enfermeira graduada, uma para cada 15 leitos, e teremos plantonistas, né, um para cada 15 leitos, né, e diarista também, um para cada 15 leitos. Geralmente, esses diaristas são profissionais aí que tiram diárias de 6 horas, né, 12 horas, plantonistas estão aí sempre entre 12 e 24 horas de trabalho ininterrupto, perdão, quase que não sai a palavra. Então, lembrando sempre que nessa equipe existe um enfermeiro como coordenador da equipe técnica de enfermagem. Esse profissional de enfermagem, ele vai estar coordenando todos os trabalhos, né, distribuindo esses profissionais conforme a necessidade do ambiente. Lembrando sempre que existe um grande atrito profissional entre a equipe, né, onde geralmente os profissionais técnicos reclamam dos profissionais graduados, os graduados reclamam do profissional técnico, mas existe uma coisa bem simples, onde cada um deveria se colocar no lugar do outro, se colocar no seu próprio lugar, em saber as suas competências, saber suas responsabilidades, saber o que cada um precisa fazer para dar resposta naquela necessidade do paciente, saber para qual função eu fui contratada e para qual resposta eu preciso dar para a instituição ao qual eu represento e para os pacientes para o qual eu cuido, né? Então, lembrar sempre que cada profissional precisa saber estabelecer um limite para suas obrigações e para suas competências serem bem distribuídas entre a equipe, entre os cuidados de enfermagem, a unidade de terapia intensiva. A UTI neonatal e pediátrica infantil, né, diaristas podem tirar 4 horas dias, um para cada 10 leitos. Gente, geralmente, eu nunca tinha visto diarista de 4 horas. Eu tenho essa informação pedagógica do material, cada instituição faz a sua distribuição de horas de contratação. Eu vou dizer conforme o que eu tenho aqui para vocês, e vou dizer conforme o que eu presencio, por exemplo, na Almeida Castro. A Almeida Castro, ela tem plantonista, ela tem diarista de 6 horas. Existe profissionais enfermeiros que é contratado para dar expediente de 6 horas dias, ou seja, elas entram de 7 da manhã às 13 horas da tarde. A outra equipe de diarista entra das 13 às 19 horas, e a outra equipe, ela pega das 19 horas até as 7 da manhã. Essa equipe que pega a noite e madrugada são equipes que dão plantões de 12 horas ou plantões de 24. Pelo menos a nível de região, eu posso dizer que eu nunca vi, nem presenciei diarista que dê diária de 4 horas. As diárias daqui geralmente são a partir de 6 horas, né? 6 horas, 12 horas e 24 horas de plantão. Temos diarista que seriam diarista pelo menos para cobrir um diarista pelo menos para cada 10 leitos, né? Temos o enfermeiro aí na coordenação, temos plantonistas de 24 horas que também ficarão nessa equipe de 1 para 10, ou seja, para cada um plantonista, atendimento para 10 leitos, né? A enfermeira plantonista de 24 horas, ela fica para cada 8 leitos. A gente lembra aqui
que quando se trata de enfermeiros de nível de graduação, a gente vai ter sempre a especificação enfermeira, enfermeiro, quando for relacionado ao técnico, ele vai estar sempre junto à palavra técnico de enfermagem, ou somente o técnico, né? O técnico, para 24 horas, ele precisa ser 1:1 ou 1:2, ou seja, para cada um profissional de enfermagem, eu preciso dar resposta para 1 leito ou para 2 leitos no máximo, ou seja, se eu for um técnico, eu preciso estar disponível para 1 leito ou para, no máximo, 2 leitos de UTI, né? Técnico de 24 horas, né, que seria um plantão de um dia, né? Apoio assistencial na unidade. Então, lembrando sempre que essa distribuição de UTI pediátrica, ela é conforme a necessidade e individualidade de cada estabelecimento. Então, existem as preconizações, ou seja, existe limite mínimo de pessoal, né, de recursos humanos para atender conforme as necessidades daquele tanto de leito. Eu preciso ter pelo menos aquela equipe mínima que é preconizada já pelo sistema, né, eu não posso ter menos de que aquilo, eu posso ter mais, favorecendo assim o paciente. Ana Paula, se eu pudesse ter um profissional técnico para os cuidados de unidade de terapia intensiva para um paciente, seria excelente, seria um profissional pelo menos da parte técnica para cada profissional, mas a gente sabe que, em se tratando de questão financeira, o sistema não comporta uma condição dessa, né, ou seja, 1:1, geralmente, essa distribuição, ela sempre atinge 1:2, 1:3, 1:4, né, um profissional técnico para cada 4, a unidade de terapia intensiva tem que ter um enfermeiro coordenador na equipe, tem que ter um médico plantonista na equipe, e sem falar que fica muitos outros médicos, né, geralmente o médico de intensivista, eles são médicos preparados para dar uma resposta necessária para a parte cardiológica, para a parte respiratória, para a parte neurológica, então é um profissional que é preparado para as urgências que aquele paciente apresente, e tem também os outros componentes da equipe que estão dando suporte, caso haja necessidade, né. Essa equipe multidisciplinar conta também com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, né, o nutricionista e o cirurgião pediátrico, além de nós, a equipe de enfermagem e o próprio médico plantonista intensivista, né. Então, lembrar, gente, quando vocês vão à unidade, a UPA aqui de Açu, né, a unidade de pronto atendimento, vocês vão ter sempre um médico plantonista. Esse médico pode ser um médico, um plantonista generalista, né, clínico geral, ou pode ser um especialista em uma determinada área de saúde. Mas, na unidade de terapia intensiva, os profissionais que assistem esses pacientes em estado grave têm que ter a especialização em terapia intensiva, tem que ser profissionais preparados para cuidar daqueles pacientes com agravos em saúde, que precisam de mais cuidados. Então, o enfermeiro ele vai se preparar em neonatologia, em terapia intensiva, o técnico também terá essa preparação em neonatologia, de preferência, os concursos públicos já exigem que você tenha essa formação, quando vão prestar concurso, existe lá, né, as especificações, você vai se inscrever conforme a sua formação, né, se você é um profissional já que tem uma preparação para UTI, uma preparação para, por exemplo, obstetrícia, uma preparação para cardiologia, para nefrologia, conforme você se especializa, você vai para a sua área de atuação. Na unidade de terapia intensiva, é importante que todos os profissionais tenham formação na parte intensivista, na parte de unidade de terapia intensiva, né? Eu vou cuidar de casos de saúde muito mais sério do que o que eu vejo na urgência e emergência de um pronto-socorro, no que eu vejo nas enfermarias de uma unidade hospitalar, no que eu vejo na sala do meu postinho lá de saúde, da minha estratégia de saúde da família. Então, existe uma formação e um preparo para toda essa equipe. Lembrando que pacientes recém-nascidos, né, eles têm problemas com ruído, então, os ruídos podem trazer agravos, como, por exemplo, a surdez, né, trazer um déficit auditivo para essas crianças. Lembrando que o ambiente intrauterino, dentro da barriga da mãe, dentro do útero lá, confortável no saco amniótico, no saco, né, envolvido pelo líquido amniótico, esse bebê está crescendo sem grandes pressões, em temperatura gostosa, entre 36 e 37 graus, sem ruídos altos, sem grandes impactos, alimentação, tempo e a hora via placentária, o estado nutricional dessa criança bem, e quando ela precisa vir
ao mundo antes das 40 semanas, a gente vai precisar que essa criança vá sofrer toda uma adaptação, que o seu organismo, seus sistemas, precise dar resposta ao meio extrauterina. O que eu preciso preparar é dar condições de vida suficientes para que essa criança sobreviva, né, ou seja, diminua os problemas de saúde para que ela sobreviva e se reabilite a ponto de conviver nesse meio extrauterino, né, dadas suas necessidades de saúde. Esses ruídos, sobrecarga de ruído nas UTIs, né, existe uma tolerância, um limite mínimo, então essas crianças são protegidas de ruídos, assim como algumas crianças também, né, que estão em tratamento, como o tratamento é icterícia, né, é um tratamento com luz azul, para diminuir aquele amarelo que a bilirrubina provoca na corrente sanguínea, né, aquela pele amarelada, esclera amarelada, perdão. A criança precisa também ter proteção visual, né, quando estão nesses banhos de luz. Os ruídos têm que ser o menos possível para diminuir, assim, os riscos de perda auditiva, né. Esses recém-nascidos, eles não toleram grandes níveis de ruído, causando, assim, perda auditiva, né, e perda sensorial, né. E esses ruídos não pode exceder a 50 decibéis, né? Sabendo que 75, perdão, decibéis. Lembrando que esse é um limite máximo, porém os cuidados precisam ser diários para que esses ruídos sejam os menores possível, né? A ventilação, ele vai precisar de ar-condicionado para controle de temperatura ambiente, né? Essa troca de ar vai ser de no mínimo 6 horas, e 2 dessas trocas devem ser com ar externo. Então, há todo um controle de ventilação para que esse meio seja o mais favorável possível e essa ventilação não traga riscos de agravo, né, maiores índices de infecções respiratórias, ou seja, riscos de infectar aquele local com patógenos vindo por meio da ventilação. A temperatura também precisa ser controlada, né, entre 24 e 26 graus Celsius, umidade relativa de 40 a 60. Então, existe todo um controle. A unidade de terapia intensiva, além de requerer uma grande unidade de profissionais, de uma equipe multiprofissional, vai requerer todos esses cuidados ambientais que o ambiente precisa estar oferecendo para que essas crianças possam se reabilitar muito mais rápido e diminuam assim os riscos de agravo, né, mais ainda, e consequentemente os riscos de morte. O posto de enfermagem ele precisa ser confortável, né, visualização de todos os leitos, então a unidade de terapia intensiva quase sempre, o posto de enfermagem fica no meio da sala e os leitos de UTI ficam distribuídos nas extremidades, né, onde do posto, eu como profissional de enfermagem e nós, equipe de enfermagem, tenhamos total visibilidade de todos os leitos de UTI naquele ambiente, né. Permitir a realização de todas as funções de trabalho. Então, existe limites mínimos entre um leito e outro, existe limite mínimos de quantos leitos por ambiente eu preciso ter, quantos profissionais para assistir aqueles leitos, né, para dar suporte à UTI. Tudo isso é bem distribuído dentro das instituições, conforme a necessidade de cada ambiente. Nessa unidade neonatal e pediátrica, existe a sala de admissão, que é a sala inicial, né, uma sala para cuidados intermediários e a sala de UTI neonatal. Gente, novamente eu vejo a necessidade de lembrar vocês que a palavra neonatal, ela está relacionada para crianças nascidas de 0 a 28 dias, ou seja, esse título neonatal, ela está categoricamente expressa para esse público de 0 a 28 dias de vida. A partir de 29, Ana Paula, o que a gente fala? Paciente pediátrico. A UTI pediátrica, o paciente pediátrico, a gente já leva esse novo título para essa criança a partir de 29 dias de vida até 14 anos de idade, né? Nos cuidados intermediários e na unidade de terapia pediátrica. Então, temos os cuidados para o paciente de unidade de terapia intensiva neonatal, temos os cuidados para a unidade de terapia intensiva pediátrica, por isso a divisão, e além de todos esses cuidados para o cuidados neonatal e pediátrico, temos também outros pontos de apoio para ajudar nesse suporte. Temos o expurgo, que é a sala que nós vamos descartar alguns tipos de materiais, né, ou mandar
para fazer a esterilização, a limpeza ou a incinerar aquele material, né, depende da utilização daquele material. Teremos também salas com materiais limpos, seja material, por exemplo, para troca de lençóis. Temos materiais como, por exemplo, materiais como suporte, como seringas, catéteres, gases, insumos medicamentosos, tudo isso vão estar disponível, né, dentro da pediatria, dentro da UTI pediátrico neonatal. Temos serviços gerais, teremos serviço de copa, teremos sala de amamentação próxima a essa sala de UTI, teremos sala para estudo, sala de reunião, procedimentos especiais. Lembrando que essa unidade de terapia intensiva é uma unidade de cuidado intensivo, um paciente que requer cuidados cirúrgicos, eles não ficam mais na unidade de terapia intensiva, eles precisam ser transferidos para o centro cirúrgico e a partir de lá, feitos os procedimentos, depois realocado para a unidade de terapia intensiva, caso haja essa necessidade, né? Temos salas de procedimentos especiais, conforto médico, que é o descanso, né, para médicos e toda a equipe de enfermagem, os plantonistas no geral, plantonista de 12 a 24 horas, o diarista não tem direito a descanso, lembrar que quem trabalha de diarista, que é 6 horas, são 6 horas corrida, direto. Quem trabalha de 8 horas também, geralmente eles têm um intervalo de almoço. Nesse caso, em se tratando de UTI, que eu saiba, as equipes são compostas a partir de diária de 6 e plantonista de 12 e 24 horas, né? Banheiro para pacientes e equipe, área para funcionário, posto de enfermagem também na unidade de terapia intensiva, armazenamento de equipamentos, 24 horas de bateria, né? Esses equipamentos, muitos desses monitores são maquinários que precisam de cuidados especializados, recarga de bateria, tudo isso faz parte de nossas funções como enfermeiros, né? Está os cuidados também da manutenção desse equipamento, do bom funcionamento. Manutenção não é reparar o material se estiver com defeito, não. Para isso existe aí a equipe técnica, né? Mas, por exemplo, tem materiais que precisam ser recarregados, colocado para carregar, para que a bateria recarregue. É a função nossa deixar esse material preparado, não só o material que está sendo utilizado para os pacientes, também como os materiais que estão guardados para casos de urgência, né? Para troca de equipamento. Também faz parte das nossas funções laborais. E laboratório 24 horas, laboratório clínico, né, para as necessidades de alguns exames que precisam ser acompanhados a cada intervalo de tempo. Ana Paula, quer dizer que o paciente de equipe da UTI terapia intensiva precisa de mais cuidados? Sim, inclusive com cuidados, por exemplo, como raio-x, como tomografia, como ultrassons, como exames laboratoriais. Então, todos esses apoios que a equipe vai precisar, é no mínimo interessante que a instituição precise ter para que dê esse suporte. Então, não é cabível que um paciente de terapia intensiva precise ser removido da sua unidade, ou seja, da sua unidade hospitalar, e levado para um outro estabelecimento para fazer uma tomografia, para fazer um ultrassom, para fazer um raio-x, porque na minha instituição, apesar de ter leitos de UTI, eu não tenho equipamento que dê suporte para os cuidados em unidade de terapia intensiva, que isso é descabível, mas é o mais usual e comum que a gente, infelizmente, vivencia em nossa realidade SUS, né? Hospitais de unidade de terapia intensiva, que atende um alto índice de agravos, não tem suporte básico, como, por exemplo, um tomógrafo, uma máquina de raio-x com alta resolução, equipamentos de ultrassons, o médico para ultrassons só chega em tal hora, né, um plantonista, é um médico diarista, que é meio desconfortável você imaginar que um paciente precisa de um ultrassom agora, às 21 horas da noite, e o médico daquela área só vai entrar no expediente amanhã às 8 horas da manhã. É meio desconfortável você saber que aqui nas unidades hospitalares existe esse problema. Não vou nem citar o nome da unidade aqui, mas existem quase todas. Ou seja, eu preciso de um plantonista na sala de raio-x, eu preciso de um plantonista na sala do tomógrafo, eu preciso de um plantonista na sala de laboratório, não só o bioquímico, mas eu preciso dos técnicos do laboratório lá, fazendo todo o processo. Eu preciso de equipes plantonistas nos cuidados especializados, que é exigência mínima, aquela quantidade de profissionais para assistir
os leitos de UTI, né? Mas não só na unidade de terapia intensiva, eu preciso ter todo o suporte das equipes no conjunto em torno da minha UTI. E as unidades de terapia intensiva, ela não se estabelecem sozinha, ela precisa desses aportes. Eu preciso de um tomógrafo, eu preciso de uma sala de raio-x, eu preciso de um centro cirúrgico com cirurgião especializado ali em plantão de 24 horas, eu preciso de um médico especialista em ultrassons, na sala de ultrassons com equipamento de ponta, né, equipamento bom, com resoluções de imagem perfeita. Então, infelizmente, os leitos de UTI são abertos, mas a composição do que eu preciso ter para deixar essa UTI vigente, atuante e, consequentemente, trazendo resoluções nos agravos de saúde, ela não é vindoura, ela não vinga. Ou seja, as equipes que foram abertas de UTI para o atendimento ao paciente COVID, nós não temos suporte técnico para essas equipes. Nós temos a equipe mínima, um profissional médico, plantonista, um profissional enfermeiro, coordenador, equipe técnica lá dentro, né, trabalhando, mas não são pessoas que estavam preparadas a trabalhar com pacientes de UTI. Eu não tenho laboratório capacitado para o suporte dessa nova demanda. Eu não tenho um tomógrafo na instituição para fazer um raio-x e saber se é a evolução desse paciente. Eu estou trazendo para o lado da UTI COVID, que é para vocês conhecerem o que eu falo na prática, numa realidade bem quentinha, que é a nossa realidade na questão da COVID. Então, Ana Paula, de que adianta ter aberto tantos leitos de UTI? É importante, porque deu suporte para muitos pacientes. Mas se eu não tenho uma equipe mínima para os cuidados de terapia intensiva, não é, gente, não é só a equipe que vai cuidar da UTI, não, gente, é todo o suporte que eu preciso ter dentro da instituição. Eu preciso de um tomógrafo, eu preciso de uma sala de raio-x com um técnico de radiologia 24 horas, eu preciso de um tomógrafo, de um profissional no tomógrafo 24 horas, eu preciso de um técnico de laboratório 24 horas junto de um bioquímico, eu preciso de todas as equipes em função daquele novo sistema. Se eu não tenho, o meu sistema vai falir. Meu sistema tem déficit. O meu paciente vai sim evoluir para casos mais sérios e minha equipe não vai dar suporte sozinha. Por quê? Porque se eu preciso de uma equipe multiprofissional e eu só tenho uma equipe limitada, a unidade de terapia intensiva, eu não tenho todas as outras equipes preparadas para me dar suporte, eu vou sim falir aquele sistema. Eu vou sim trazer agravos em saúde, eu como instituição, vou sim trazer agravos em saúde para o meu paciente, eu vou sim levar esse paciente a óbito, porque vai existir uma hora que minhas condições ali não vai ser suficiente. E é isso que acontece em algumas unidades de terapia intensiva, pediátrica e neonatal. Existe uma equipe especializada para atendimento desse público, existe um suporte nos leitos de UTI, mas às vezes falta o suporte técnico de outras equipes multiprofissionais que precisam estar também junto da equipe de terapia intensiva, né? Ou seja, desenvolvimento de ponta, a gente não só tem contratando os leitos e os profissionais para atuar naquela parte crítica, não. Nós precisamos também dar suporte nas partes intermediárias, onde vão dar suporte nas urgências. O centro cirúrgico tem que ter médico especialista, precisa do cardiologista, do neurologista, de todos os outros especialistas dando suporte na equipe. Então, é uma coisa muito mais complexa do que a gente está acostumado a ver diariamente, né? Nas utilidades, precisa ter uma boa conexão, né, uma boa estrutura com a questão da energia elétrica, a iluminação ambiente daquele ambiente da UTI, abastecimento de água, sistema de gases e vácuo, né, O2, saídas de O2, vácuo e ar comprimido, então tem todos os circuitos de liberação, né, desses gases, de 12 a 16 saídas elétricas, isso são tomadas, gente, tomadas, lembrando sempre que essas tomadas precisam existir, parte dos equipamentos só funcionam, né, com parte elétrica, monitores, bombas, berço aquecido, tudo isso precisa de equipamento elétrico, lembrando que as instituições precisam ter suporte elétrico, rede eletrodistribuição das instituições que distribuem, mas ter geradores internos para grandes problemas de queda de energia, a instituição já tem o seu próprio gerador e aqueles pacientes em estado grave não vinham a óbito por falta de monitoramento e falta de cuidados relacionado a equipamentos, né? Então, pacientes que estão entre a vida e a morte precisam estar ligados a vários aparelhos, né? Respirador, monitores, precisam desses cuidados e
a instituição precisa estar preparada para os efeitos adversos, né, de grandes problemas como queda de energia e acidentes relacionados a horas e horas por falta de energia. E uma saída elétrica para cada raio-x. Gente, voltando, em falar em raio-x agora eu me lembrei. Voltando, nós como profissionais de enfermagem não podemos nos contentar apenas com o que é paliativo. Precisamos sim saber o que é necessário para que a gente possa, junto do restante dos profissionais, dar resposta boas para aqueles pacientes. Nós, como profissionais de enfermagem, junto da equipe médica, junto da equipe de nutrição, de fisioterapia, de psicólogo, nós não podemos fazer sozinhos se a instituição não nos dá suporte. A instituição tem a equipe humana, mas não tem o equipamento, não tem a estrutura, não tem a disponibilidade de compra de recursos melhores para dar melhores chances de vida àquele paciente. Lembrando que é uma soma. O profissional sozinho não tem como fazer milagre. Ele precisa que a instituição dê suporte para o trabalho dele, tenha maquinário de ponta, tenha equipamentos mínimos de sobrevivência, né? Aquele suporte seja dado para que o paciente tenha as maiores chances possíveis de vida, de restabelecer aquela saúde. A Lei 7498/86, né? Ela trata sobre os cuidados diretos ao paciente grave, com risco de vida, bem como cuidados de enfermagem com maiores complexidade técnica, né, e que exigem um conhecimento científico. Então, não tem essa de contratar profissional recém-formado, sem conhecimento, sem formação, né, ou seja, acabei de me formar, Ana Paula, seja eu graduada ou técnica de enfermagem, acabei de me formar, eu vou tirar ali 3 meses de experiência na UTI. Não pode, gente. O profissional de enfermagem que for contratado, profissional médico, qualquer profissional de qualquer categoria contratado para a unidade de terapia intensiva, ele precisa ter formação técnico-científica, ele precisa ser formado naquela área. Além da minha formação, eu preciso ser especializado naquela área. Eu preciso ter conhecimentos mínimos sobre a área de atuação que eu irei enfrentar, seja quais equipamentos que eu irei cuidar, sobre quais pacientes, que tipo de paciente, quais os principais agravos que eu irei vivenciar todos os dias naquela unidade de terapia intensiva. Então, essa equipe terá conhecimento, sim, técnico-científico, preparo para atuar dentro da unidade de terapia intensiva, né? E são atribuições privativas do profissional de enfermeiro. Existem algumas atribuições especificamente ao profissional enfermeiro, né? Que não é competência do nível técnico, né? Perfil do enfermeiro, ele precisa reconhecer e compreender as necessidades da criança e da família, né, conhecimentos e iniciativa para atuar em situações de emergência, como, por exemplo, ressuscitação, né, a criança com parada cardio, né, cardiopulmonar. Então, nós, profissionais de enfermagem, nível superior e nível técnico, precisamos saber fazer reanimação para esse paciente tão pequeno, com baixo peso. Então, vai haver todo um preparo, né, aos cuidados dessa criança. Alto senso de observação e discernimento e raciocínio objetivo, então saber compreender o mundo à sua volta, as necessidades de saúde daquele paciente, sem proporcionar capacidade de observação e capacitação de também. Então, não posso só observar e ficar esperando que a coisa se manifeste ou aconteça por si só, ou se trate por si só. Eu, como profissional, preciso ter essa responsabilidade ao reconhecer aquele problema, saber como reagir diante daquela situação, né? Que cuidados eu preciso intensificar naquele momento, que profissional eu preciso chamar para me acompanhar, né? Uma sobrecarga emocional. Gente, eu vou até falar uma coisa bem importante. Me lembrei agora, por falar essa última frase, me lembrei de Isabelle, que compartilhou conosco, né? Que os 2 irmãozinhos dela eram com 100 prematuros, né, baixo peso, não tão baixo, mas um peso ainda bem crítico, um quilo e 100, ainda um peso muito baixo, e um dos bebês nasceu com graves problemas de saúde, 2 meses, grandes cuidados, risco de morte, foi um sobrevivente, né, as 2 crianças foram sobreviventes. Eu me lembrei que essa sobrecarga emocional, a gente precisa, nós profissionais de enfermagem, precisamos também ser acompanhados por profissionais psicólogos da própria instituição. Esse profissional psicólogo pode fazer esses cuidados conosco, né? Também os cuidados com a família. Uma unidade de terapia intensiva é uma unidade onde há
um alto índice de morte, né? Ou então há um alto índice de perdas dessas crianças, seja qual for a idade dela, dependendo da gravidade, a gente vai ter uma probabilidade de perda muito grande daqueles indivíduos, daqueles pacientes. Então, cuidados de unidade de terapia intensiva, nós nos apegamos muito aos pacientes em qualquer setor, mas em se tratando de terapia intensiva, qual o conselho que eu dou, né, a orientação? Cuidado, porque o nosso estágio emocional, no nosso estado emocional, a sobrecarga, né, a gente vai lidar com famílias que vão perder pacientes, nós vamos também sentir como se fosse parte daquela família, mas lembrando que a gente precisa estar preparado, porque outras famílias virão, outros pacientes virão e precisarão dos enfermeiros ou de toda a equipe de enfermagem preparada e revitalizada. Por isso que muitos profissionais acabam levando o nome de pessoas frias, sem coração, sem sentimentos, porque chega um tempo que a única capa de proteção para muitos profissionais é ser indiferente à dor dessas pessoas, mas isso não faz de nós melhores por ser assim. Eu até digo que isso não tem nada a ver em você ser forte diante da situação. Não existe isso que um profissional de enfermagem não pode chorar pela perda de um paciente. Gente, são vidas, são famílias que estarão ali perdendo pacientes. E nós, se formos um pouquinho humanos, nós iremos sentir essa perda também. Porque a gente se põe no lugar do outro, a gente se vê no lugar do outro, né? E, assim, uma coisa muito importante que eu quero que vocês utilize para o resto da vida profissional de vocês, né? Sejam humanos com as pessoas, principalmente em momentos de grandes perdas, em momentos de dar notícias muito pesadas, como agravos em saúde, entrada para cirurgias, possibilidades de risco de morte muito grande, porque eu fui uma pessoa que precisei ter um parente em UTI, um recém-nascido, né, um neonato, e precisei ouvir da voz, da boca de um profissional de enfermagem, um profissional médico, que o bebê tinha falecido, e que a gente não podia fazer muito, a gente tentou, a gente fez o que podia como família, se unir, rezar, e eu vi a criança ali, horas anteriores viva, lutando pela vida, 6 horas depois, morta nos nossos braços, né? Então, isso é uma dor muito grande, e a forma como nós, profissionais de enfermagem, lidamos com isso, com essa família, com essa situação, é algo muito crucial. E eu me lembro até hoje, eu até comentei na sala, não sei se foi na sala de vocês, que durante, teve um momento, né, que a equipe pediu a roupa do bebê para vesti-lo, entregar, e durante o momento que a técnica vestia Davi, ela vestia e cantava. Ela cantava uma música de niná, ou era uma música como se fosse um louvor, só me lembro como se fosse uma música de niná. E ela vestia ele, embalou ele todinho, como se ele estivesse vivo, embalou ele e entregou, né? E até hoje, eu acho que ao ouvir a música, eu me lembro dela, mas assim, aquele gesto foi tão simbólico, foi tão generoso da parte daquele profissional, que naquele momento queria entregar um recém-nascido morto, né, aos braços da família, né, saberia a dor da mãe, do pai, de todos nós que estávamos ali recebendo aquela criança. Aquela pessoa, para mim, ela foi a mais humana daquela sala, porque ela sentiu a dor da gente de uma forma bem particular, né, ela expressou de uma forma bem singela e particular a dor de perder uma vida, mesmo que esta vida não fosse nenhum parente dela, mas ela sabia que era parente de alguém, né. Então, sejam muito humanos com todos os pacientes que vocês tiverem. Receberemos grandes críticas, receberemos grandes pancadas aí da vida, poderemos receber grandes elogios, grandes apertos de mão, grande abraço, belo sorriso, cafezinho, bolo com café bem recepcionado, mas também poderemos ser brutalmente agredidos quando somos indiferentes à dor humana, né? Então, a gente precisa saber o que queremos ser. Então, eu sempre quero ser aquilo que eu espero do outro, ou seja, eu sempre tento dar para os meus pacientes aquilo que eu quero que me deem quando eu sou paciente. Ser bem atendida, ser respeitada, trazer minhas opções de tratamento, eu ser protagonista nos meus cuidados também. Então, eu faço para os meus pacientes aquilo que eu faço, que eu quero que façam para mim, quando eu estou do lado deles, né, do lado como paciente. Então, vamos mais à frente aqui, né, trabalhar mais um pouco essas questões.
Essas características, elas são essenciais para liderar um grupo, né, que deve estar bem treinado. Lembre sempre, a equipe que irão trabalhar dentro da unidade de terapia intensiva são equipes treinadas para intensivistas, né, então são pessoas treinadas para grandes problemas em saúde, grandes agravos, manusear tipos determinados de drogas, manusear paciente para determinados problemas de saúde, transferência, suporte básico de vida, tudo isso a gente precisa ter em mente que o intensivista precisará ter, né, um profissional de unidade de terapia intensiva. E esse profissional bem treinado, ele vai precisar estar apto, né, para atender o paciente e a manejar os equipamentos com segurança. Então, praticamente você precisa estar preparado para lidar com todos os processos de adoecimento que são mais agravantes na unidade de terapia intensiva, além de saber também manusear todos os equipamentos que darão suporte à vida desse paciente, né? Trazendo assim segurança. Além disso, também os recursos diagnóstico e terapêutico, né, como, por exemplo, saber fazer o manuseio do teste para a glicemia, a gasometria. A gasometria, ela é específica para um enfermeiro de graduação, né. O ECG pode ser feito por toda a equipe, né, profissionais graduados e técnicos também. Saber manusear material para mandar para laboratório, né, para radiologia, farmácia, banco de sangue, setor de nutrição, ecografia, né, isso aqui são recursos que nós teremos também como suporte, não que nós iremos manusear tudo isso aqui, mas nós teremos como suporte na unidade de terapia intensiva, né, setor de nutrição, ecografia, tomografia, o eletroencefalograma, né, o endoscopia e cintilografia. Então, todos esses suportes e recursos diagnósticos precisarão estar à disposição da unidade de terapia intensiva, trazidos, seja como glicemia, o ECG, a gasometria, faz parte das nossas funções, né, como banco de sangue, a parte de transfusão, nós queremos manusear, né, essa chegada da bolsa e a transferência para esse paciente, né, então todos esses outros precisarão de outras equipes, de outros profissionais dando suporte técnico para nós, profissionais de enfermagem. Aqui vou apresentar a vocês uma UTI, né, neonatal. Essa UTI neonatal, ela é preparada para dar suporte de vida, né, vai ter a questão do aquecimento, vai ter monitoramento de temperatura, tudo isso vai estar dentro dos parâmetros que precisa para manter o padrão de estabilidade daquele paciente, seja neonato, seja paciente pediátrico, né. Esse berço da esquerda de vocês, da direita de vocês aí na tela, mais simples, né, esse berço é um berço aquecido, onde a gente vai tentar manter confortavelmente essa criança ao nascer. Isso é bem necessário quando a gente trata de adaptação ao meio extrauterino, né? Essa foto que vocês veem da UTI mais equipada, a UTI neonatal, né? É toda equipada, toda protegida, ela é específica para casos mais graves. Esse berço aquecido da direita, ela é mais simples, requer mais simplicidade ao manusear. Aqui é só para favorecimento de aquecimento corporal para o bebê, lembrando que no meio intrauterino, a temperatura, né, do que o bebê tem lá no ambiente é de 36 a 37 graus, lembrando que esse conforto térmico precisa existir dentro dessas incubadoras, desses berços térmicos, né, para que o bebê não sofra tanto com a adaptação nas primeiras horas de vida. Isso se tratando de bebês saudáveis, né, o que apresenta poucas necessidades de terapia intensiva, pouco tempo ele vai ser retirado dessa unidade de terapia intensiva, mas outras crianças, como por exemplo as nascidas com poucas semanas de gestação, né, ou abaixo de 34 semanas, elas vão requerer muito mais cuidados por muito mais tempo até restabelecer a saúde, né, a reorganização dos seus sistemas corpóreos e ganhar o peso desejável para receber alta. Então, ela pode obter o peso desejado, mas, porém, pode estar ainda com algum problema de saúde que vai precisar passar mais dias na unidade de terapia intensiva. Então, lembre-se bem disso. A criança de baixo peso, fica para repor, né, recuperação do seu peso corpóreo, fica para tratamento em saúde, fica para reorganizar todo o seu sistema quando essa criança tem capacidade de respirar sozinho, de se nutrir, de deglutir, de receber alimentação externa, de já estar com peso adequado, tá com todos os seus
está com toda a sua saúde em dia, que ela recebe alta para a enfermaria e possivelmente para ambiente domiciliar. Então, esse é um leito, essa é uma UTI neonatal, né? Nós temos aí os berços bem comuns para crianças de pouca idade, recém-nascidos e crianças pediátricas de poucos meses. Essa UTI aqui já seria para crianças maiores, que podem ser desde a cama-leito, como também berços-leito, né? Essa foto aqui traz uma imagem de camas-leito, mas em outras unidades pediátricas, com crianças menores, nós teremos também berços, né? Mais específico para crianças menores de 10 anos de idade. Lembrar sempre que essas unidades, essas camas-leito, elas precisarão ter todo o suporte nas laterais, né? Não só cabeceira e na parte dos pés, mas as laterais precisam também subir para dar proteção ao paciente, né? Alguns pacientes precisam ficar totalmente protegidos com as grades levantadas, todo o suporte de equipamento básico de vida aí, como monitores, respiradores, material como bomba de infusão, material de suporte básico de vida precisa estar disposto para cada leito. A fototerapia, esse equipamento é essencial para os cuidados aos pacientes nascidos com problema de icterícia, né? Lembrando que a icterícia é aquele probleminha de saúde relacionado ao aumento da bilirrubina na corrente sanguínea, onde a criança vai receber banho de leite, né? Dependendo da quantidade de bilirrubina que esteja no sangue, essa criança vai precisar de no mínimo 24 horas, 48 horas para começar a ter resultados favoráveis, né? Algumas crianças, elas passam dias em banho de fototerapia, né? Esse banho de luz, que a gente chama, né? E precisa voltar os seus índices normais de taxa de bilirrubina para poder receber alta dessa fototerapia. Então, muito comum em crianças prematuras, alguns recém-nascidos de 40 semanas também apresentam essa icterícia, não sendo muito agravante, né? Algumas taxas de bilirrubina, a criança liberada para fazer o banho de sol em casa, né? Naqueles horários bem de manhã cedo, por no mínimo meia hora, a criança vai estar só vestida com a fraldinha, o corpinho totalmente exposto aos raios solares, né? Muito cedo para evitar a irradiação solar, o UVA e o UVB, né? Então, é bem recomendado o banho de sol, mesmo para as crianças que não apresentem problema com a icterícia. Então, durante o banho de luz, né, a luz azul, essa criança fica com proteção ocular. Essa incidência de luz pode afetar a visão da criança, trazendo aí traumas na visão. Então, os bebês ficam com esses tampões, né, essas máscaras, para proteção da visão e, consequentemente, aí para não haver danos à visão da criança. Então, ficam expostas totalmente, né, só com a fraldinha, o corpinho despido para receber esse banho de luz. Temos também aqui o umidificador, né, aquecido, um dos equipamentos que estará disponível aos nossos manuseus na unidade de terapia intensiva. Ventilador e circuito neonatal pediátrico, o ventilador, o manuseio dele vai ser por nós, equipe de profissionais de enfermagem, também pela equipe médica e fisioterapia, então o fisioterapeuta também poderá estar dentro dessa composição de equipe que dará assistência. O capacete, né, algumas crianças precisam ficar em oxigênio e é bem comum. A gente vê muito esse capacetezinho, essa abertura como de meia-lua, é onde vai ficar encaixadinho no pescoço da criança, e dentro desse capacete ele vai receber oferta de oxigênio conforme o prescrito pelo profissional médico. Então, a dificuldade respiratória vai existir e a prescrição, a quantidade de oferta de oxigênio será por conta do médico pediatra ou do médico plantonista, né, o intensivista do dia, que fará a prescrição e nós faremos os cuidados, né? Atenderemos a esses cuidados. Esse balão com reservatório de máscara é bem comum também em casos onde o paciente não está entubado ou ainda não está com a oxigenação controlada, está com um déficit, né, o déficit de respiração bem visível, onde vai haver a oferta de oxigênio por meio desses balões
e reservatório e máscara. São bem comuns em unidade de terapia intensiva. Esses cuidados vai ficar sendo assistido até o paciente ser colocado a nível de leito de UTI. Sim, porém, esse material, ele é um material que é manuseado por nós, é um material onde a gente vai fazer a introdução da máscara nas vias respiratórias superiores, né, encaixando nariz e boca, e faremos a oferta, né, de oxigênio apertando esse balãozinho. A bomba de infusão, ela vai trabalhar com a distribuição e oferta de soro ou de medicação controlada. Então, nessa bomba de infusão, nós não faremos a oferta por exemplo, do soro, da soroterapia e da oferta medicamentosa por via pressão atmosférica, né? Lembra que quando nós fazemos a oferta de soro para os pacientes, colocamos um suporte mais alto que o leito do paciente, né? Ela vai descer por pressão atmosférica na bomba, não vai existir a interferência da pressão atmosférica, vai ser controlado o tempo e a distribuição dessa medicação, desse soro, né, conforme a prescrição médica em dosagens contínuas, sem interrupção, podendo o paciente se movimentar sem haver risco de haver interrupção da distribuição desse medicamento ou soro. O CPAP, né, esse CPAP é muito comum para crianças com baixo peso, crianças com extrema prematuridade. É uma oferta de oxigênio diferenciada, né? Então, a depender da necessidade, há também a prescrição médica para o CPAP. Umidificador, fluxômetro, máscara de nebulização e conexão. Então, isso é individualizado, cada leite terá o seu, né? Então, cada material é específico, cada leito vai estar com o seu equipamento direcionado. São equipamentos estes que também serão manuseados por nós profissionais de enfermagem, retirado para mandar para o expurgo, para esterilização, né? Todo esse manuseio será feito por nós, profissionais e equipes de enfermagem. O monitor cardíaco vai nos dar em tempo real a frequência cardíaca, a oxigenação, a frequência respiratória, onde a gente vai ter esse controle, né, com o paciente, lembrando que sinais vitais, ele é importante para saber o estado que o paciente apresenta, a evolução nos cuidados de saúde, então os agravos de saúde também podem ser vistos durante a monitoração dos sinais vitais, por isso que eu bato sempre na tecla, na formação de vocês, que vocês não podem sair de uma formação técnica sem saber aferir os sinais vitais. Ana Paula, monitor cardíaco que já traz a oximetria de pulso, que lembra que a oximetria de pulso significa a frequência a frequência também cardíaca, gente, e a PA do paciente, então eu monitoro a frequência cardíaca, o oxímetro de pulso relaciona a questão da oxigenação, né, e a PA, que é a relação da pressão arterial. Então, eu tenho monitorado aí três principais fatores que a gente precisa ter na unidade de terapia intensiva. A PA do paciente, né, que é a questão da pressão arterial, a frequência cardíaca, a oximetria, que é a quantidade de oxigênio disponível na corrente sanguínea, qualquer mudança desses índices favoráveis aqui do paciente, a gente sabe que o paciente pode estar se agravando. Então, lembrar que nesse monitor elétrico eu tenho todos os índices já me apresentando aqui, eu não vou precisar estar monitorando, colocando o oxímetro de dedo, não vou estar fazendo monitoração de PA desse paciente, porque ele já vai estar monitorado com os eletrodos todos conectados nele, mas sabemos que precisamos reconhecer os valores de referência. Eu preciso saber que uma PA normal é 12/8, eu preciso saber que uma frequência cardíaca de um adulto, não estou falando nem da criança aqui, uma frequência cardíaca de um adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto, que uma saturação de oxigênio ela é boa de 95 a 100, em trazendo para a neonatologia e para a pediatria, esses valores vão ficar diferenciados. Vou trazer para vocês nas próximas aulas esses valores de referência com os cuidados em sinais vitais a neonatal e a criança, né, no caso, ao paciente pediátrico.
O aspirador, alguns pacientes podem ficar secretivo, né? Alguns pacientes que precisam de intubação, alguns pacientes precisam ficar com a traqueostomia, vai haver uma produção de muco, né? Nas vias respiratórias, onde nós que teremos que fazer a diminuição, a sucção, né? Aspirar esse excesso de muco que é produzido pelas vias respiratórias. Então, vai existir esse equipamento com pressão, né? Para a gente fazer todo o processo de cuidados, relacionado às vias aéreas do paciente. O carrinho de emergência está equipado com as principais drogas que a gente precisa para as grandes urgências, com os principais equipamentos, com os principais materiais que eu preciso para qualquer urgência que venha a ocorrer. Ana Paula, quem é que faz a arrumação ou abastecimento desse equipamento? Nós, profissionais de enfermagem. Houve uma urgência agora, usamos parte do material de imediato, após terminar aquela urgência, estabelecer os cuidados do paciente e a estabilidade daquele paciente, a gente vai, ou um profissional vai fazer como é que se diz, o acompanhamento do que foi usado nesse carrinho e a reposição desse material. Então, temos que repor, porque a qualquer momento acontece outra urgência, aquele material precisa estar disponível em quantidade adequada para uma urgência. O cilindro de O2, né, e ar comprimido. Esse cilindro não é mais comum nas unidades de terapia intensiva. Nós temos canais, né, ou seja, redes de fluxo que vêm ofertando dentro das salas esse material, né, os gases que é utilizado para as condições de saúde do paciente. Então, esse cilindro, geralmente, essas balas, essas cilindros de oxigênio, é muito utilizado quando o paciente precisa, às vezes, ser locomovido, ser tirado de uma unidade, transferido para outra, de um setor para outro, porque aí eu preciso desconectar ele das vias que estão ali disponíveis na parede, né, ou seja, daquele oxigênio que eu tenho próximo ao leito dele, e levar uma bala dessa junto ao leito dele, quando eu vou levar ele para, por exemplo, para um tomógrafo, para uma sala de cirurgia, eu preciso transferir para uma outra unidade, e eu preciso ter esse equipamento para me dar o suporte, né, por alguns momentos, por algumas horas. Foco de luz, preciso ter para alguns procedimentos para iluminar melhor aquele local, geladeira com medicação exclusiva para leite materno. Então, vamos ter também dentro da UTI neonatal, né? Oftalmoscópio. Então, isso aqui é específico para a área do especialista, né? Oftalmologista que vai vir passar nos cuidados com os pacientes neonatais e pediátricos da unidade de terapia intensiva. Raio-x portátil. Ana Paula, existe uma sala de raio-x onde o equipamento não pode ser locomovido para outra sala. Porém, existe outro equipamento portátil de menor porte que também pode ser retirado de uma sala para outra, ou seja, para que eu não precise locomover meu paciente de um local para outro, trazendo risco de vida para aquele paciente, esse raio-x portátil ele vai me dar esse conforto de levar até onde meu paciente está, né, até a unidade onde o paciente está em cuidados. Terminamos aqui, gente, a aula de hoje. Essa primeira aula é mais um reconhecimento que iremos ver nas próximas aulas. Iremos trabalhar os agravos em saúde, os cuidados de enfermagem àquele paciente, né, o que nós fazemos, os tipos de procedimento mais comuns, ou seja, tipo de choque, trazer aqui, tipo de choque, tipos de traumas, quais infecções, como proceder na insuficiência respiratória aguda. Então, trazer alguns casos e o que nós, como profissionais de enfermagem, fazemos para trazer os cuidados àqueles pacientes, né, que apresentam aquelas condições de saúde desfavoráveis, e o que nós poderemos fazer para melhorar, junto com o restante da equipe, as condições de saúde. Ou seja, nós sozinhos não fazemos tudo, gente. Existe algo de responsável para a nossa parte de enfermagem, mas somos uma equipe, então tem que haver uma formação qualificada para todos os profissionais de enfermagem, não só profissionais de graduação, mas profissional técnico, a equipe médica, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, vão estar todos preparados para lidar com aquele setor de neonatologia e pediatria, né? Não só para lidar com o paciente que está enfermo e necessitando dos nossos cuidados, mas com a família que também vai precisar receber cuidados por parte da equipe hospitalar. Gente,
Quero me despedir de vocês, dar uma boa noite, desejar um bom feriado a vocês. Desejar um bom feriado a vocês, pedir para que vocês, precisando tirar dúvida no decorrer da aula, interrompam, perguntem, depois no grupo, se houver necessidade lá, não, sei, não no grupo, mas no individual, pode mandar perguntas, liguem diretamente, porque fica melhor quando vocês ligam, é mais fácil de eu ver a mensagem e responder em tempo hábil, né? Então, desejar aí para vocês uma boa noite, a Lidiane, a Maílze, Isabelle, aos demais que participaram, boa noite. Bom feriado. Igualmente, minha querida. Aos que perderem a aula, assistam quando ela estiver disponível pelo YouTube. Qualquer coisa durante a aula que vocês precisem de uma nova resposta por parte da professora na aula seguinte, é só anotar, e na aula seguinte a gente tira a dúvida com relação a isso, para que não haja nenhuma falta de entendimento e as provas sejam a melhor resposta possível da disciplina de vocês, né? A nota da prova. Então, a partir de agora, boa noite, viu? Bom feriado aí, bom 7 de setembro. Bons estudos para vocês.